Duas Marias. A primeira, Maria de Betânia. A segunda, a Maria de Magdala. Maria da cidade de Betânia, ou da vila de Betânia. E Maria da cidade de Magdala, também conhecida como Maria Madalena. Uma encontrou-se com Jesus às vésperas de sua morte. Outra encontrou-se com Jesus após a sua ressurreição. No que se refere a Maria de Betânia, que se encontrou com Jesus um pouco antes da sua morte, o que lemos no Evangelho de João é o seguinte: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Respondeu Jesus: deixem-na em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. A outra Maria é a Maria de Magdala, ou a Maria Madalena, a respeito da qual lemos no Evangelho de João. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Duas Marias, dois encontros com Jesus, duas realidades contextuais totalmente diferentes, mas dois sinais poderosos para nós que neste final de semana estamos nos lembrando e celebrando justamente esses acontecimentos últimos do ministério de Jesus na terra. A sua morte na cruz e a sua ressurreição. Vamos começar pela primeira Maria. Eu queria contextualizar esse texto. Maria de Betânia, como é chamada pelo evangelista João. Esse mesmo episódio aparece no Evangelho de Marcos, só que ali é uma Maria anônima. Não é identificada esta Maria. E os detalhes do acontecimento, eles se diferem e divergem um pouco. Mas isso é muito comum nos evangelhos, é muito comum a gente ler muitas vezes o mesmo acontecimento, com detalhes diferentes, com informações diferentes. Embora a essência da narrativa permaneça a mesma, a gente sabe que os evangelhos vieram de tradições orais diferentes, que todas essas histórias a respeito de Jesus foram mantidas oralmente, verbalmente, por pelo menos 30 anos. Se levarmos em consideração que o primeiro evangelho a ser escrito, que foi o Evangelho de Marcos, foi escrito depois dos anos 60, então você teria aí pelo menos um espaço de 30 anos entre os acontecimentos e os seus registros em Marcos. Os outros evangelhos, Mateus, Lucas e muito especialmente João, são ainda posteriores. Então, por isso que a gente encontra nessas leituras que nos parecem tão claras, e são mesmo claras, foram escritas para serem claras, entretanto, com alguns detalhes diferentes. Essas divergências vêm justamente por causa das fontes diferentes, onde essas informações foram tomadas. Sabemos que, por exemplo, Lucas, que não foi apóstolo, nem conviveu com Jesus, teve que fazer um trabalho de pesquisador exaustivo, indo atrás de testemunhas, interrogando pessoas, conversando com quem tinha sido testemunha ocular e auricular de tudo o que havia acontecido. Então é por isso que você encontra essas duas narrativas, embora tratem do mesmo episódio, elas possuem essas
diferenças. Uma é uma Maria anônima, uma mulher anônima, que surgiu ali e ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, o leproso. A outra é identificada, sim, foi Maria de Betânia. Mas o que nos interessa nesse texto e o que essa narrativa realça aos nossos olhos foi a interpretação que Jesus deu ao que estava acontecendo. A mulher que foi ungir os pés de Jesus com um perfume caro, ela foi criticada. No Evangelho de Marcos, ela é criticada pelo anfitrião, como também acontece no Evangelho de Lucas, quando se refere a esse caso. Essa mulher é uma pecadora. Ela não merece estar aqui ungindo os pés de Cristo. Aqui em João, a crítica é outra. A crítica é, está usando um perfume tão caro para gastá-lo desse jeito? Bom, em ambas as críticas, o que a gente percebe é que os críticos não entendem que Jesus merecesse aquela homenagem. Mas Jesus não se importava com isso. Havia pessoas que rodeavam Jesus com as quais Jesus absolutamente não se importava com as suas opiniões. Não mexiam com ele, não o sentimentalizavam, não o emocionavam. Havia certas coisas que diziam a Jesus que realmente nem sequer eram consideradas por ele, muito especialmente o que os líderes religiosos da época costumavam dizer. Jesus simplesmente ou os confrontava ou os desprezava. Mas essas pessoas mais simples, essas pessoas desprovidas de uma ligação religiosa mais formal, essas pessoas desprovidas de cargo eclesiástico, essas pessoas desprovidas da elite religiosa, essas pessoas desprovidas da classe mais respeitada e admirada, essas pessoas mexiam com o coração de Jesus. E muito especialmente aquela mulher, Jesus sabia o que ela estava fazendo. E chama a nossa atenção Jesus Cristo ter dito, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Antes de acontecer, ela está anunciando o que vai acontecer. Esse texto de João 6 e de Marcos 14 e de Lucas 9, são textos que apontam para um gesto repleto de significados. Uma mulher que naquele momento estava se identificando com a morte de Cristo, honrando pelo que aconteceria e antecipando tudo o que ele significaria para muita gente ali além dela. Deixem ela em paz. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Então esta é a Maria de Betânia. Vejam, aqui, profundamente identificada com a morte e o sepultamento de Cristo. Antecipando toda a honra e glória que nós, por exemplo, estamos dando aqui a Jesus por ele ter morrido por nós. Maria de Betânia antecipou tudo isso no seu gesto. Mas tem a outra Maria, que é a Maria de Magdala, a Maria Madalena. Aquela que também tinha sido uma das discípulas de Jesus, de quem Lucas disse que ela, com um conjunto de outras mulheres, algumas inclusive não judias, sustentavam Jesus e seus apóstolos. É interessante que no capítulo 8 de Lucas, ele traz isso à lume e nomeia essas mulheres num tempo em que nem sequer se dava importância para o que uma mulher fazia ou pensava. Lucas nomeia essas mulheres e mais. Diz que aquelas mulheres
sustentavam Jesus e os apóstolos. Elas os alimentavam. Elas os abrigavam. Era um reconhecimento da importância que essas mulheres tinham, que esse grupo de mulheres tinha. E entre as mulheres que são nomeadas, lá aparece o nome de Maria Madalena. E aí se acrescenta a informação de quem Jesus expulsou 7 demônios. O pessoal fica discutindo, obviamente, de que maneira isso havia acontecido. Essa referência a Maria Madalena é uma referência que propiciou muita exegese, muita hermenêutica, muita pesquisa. Bem, o fato é que a entrada de Maria Madalena nessa história é com uma mulher muito oprimida que Jesus havia libertado da opressão. No quadro de Leonardo da Vinci sobre a ceia, Maria Madalena aparece na mesa da ceia junto com os apóstolos. E de maneira popular, na tradição cristã, Maria Madalena é chamada de apóstola, a apóstola de Jesus. Bem, independente das interpretações que foram dadas à figura de Maria Madalena, o fato é que aqui, nesse texto que lemos, essa mulher está se identificando não com a morte de Jesus, mas com Jesus vivo. Jesus pergunta a ela: por que você está chorando? Ela diz: porque estou procurando o meu Senhor, o corpo do meu Senhor, e não acho. E Jesus responde: bem, se você está procurando o seu Senhor morto, não vai achar mesmo, porque ele não está morto. Mas o interessante é que o reconhecimento de Maria se dá pelo pronunciamento do seu nome. É quando ela ouve o seu nome dito pela boca de Jesus. É quando ela ouve o seu nome dito na tonalidade de Jesus. É quando ela ouve o seu nome repetido mais uma vez por Jesus, como ele costumava chamá-la, e isso abre seus olhos e faz com que ela o reconheça. Ela reconhece o seu Senhor, porque reconhece e se lembra de como ele a tratava, de como ele a chamava, da maneira como havia marcado a sua vida. E aí, ele diz a ela: Maria, eu estou aqui, estou voltando para meu Pai. Vá aos apóstolos e diga que eu estou aqui, que eu estou vivo. O que eu estou querendo dizer com esses 2 textos, nesse domingo da ressurreição, em que estamos aqui juntos, comemorando, é que nós, na nossa vida cristã, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, também estamos sempre entre essas 2 posições. Estamos sempre entre esses 2 momentos. Há momentos na nossa vida, como discípulos de Jesus, em que nos identificamos com a sua morte. Há aqueles momentos tão sofridos, há aqueles momentos tão doídos, há aquelas feridas tão profundas, há aqueles conflitos tão intensos, há aquelas dores tão agudas, que nada mais nos conforta a não ser nos lembrarmos que Jesus também sofreu, que Jesus também foi humilhado, que Jesus também foi desprezado, que Jesus também foi abandonado, que Jesus também foi perseguido, que em Jesus também doeu, que em Jesus também feriu, que em Jesus também machucou. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses. Ele diz: olha,
é me lembrando do sofrimento de Cristo que eu sou profundamente confortado e fortalecido. E é nesse mesmo aspecto que Pedro vai falar em sua primeira carta. Olha, ele sofreu e deixou as pegadas para vocês seguirem, porque vocês também vão sofrer. Mas estão aqui, as pegadas de Jesus, para que vocês se identifiquem com Ele, saibam que na vida, sim, temos sofrimentos e dores, mas temos aqui alguém que conhece profundamente nossas dores, e como diz a carta aos Hebreus, não é um sumo sacerdote que formalmente nos conhece, é um sumo sacerdote que conhece quais são as nossas dores, porque nele também doeu. Por isso vocês podem se chegar ao trono da graça, diz o autor de Hebreus. Então temos aqui essa Maria de Betânia, que está se identificando com a morte de Cristo, com as suas dores, antecipando o seu sepultamento, e há momentos sim na nossa vida, em que a única coisa que nos conforta, quando ninguém mais nos entende, quando ninguém mais nos compreende, quando ninguém mais olha para nós, a única coisa que nos conforta é nos lembrarmos que temos um Senhor que também sofreu, sabe o que é dor, sabe como dói e se identifica profundamente com nossas dores e pode nos confortar lá no fundo do poço onde estivermos. Mas temos também a outra Maria, porque na vida também nos identificamos não só com o Senhor que sofre, mas também nos identificamos com o Senhor que vence. Também nos identificamos com o Senhor triunfante. Com esse Senhor que pergunta, por que você está chorando? Por que você está chorando se eu estou vivo? Por que você está chorando se eu não estou mais entre os mortos? Por que você está chorando se eu estou aqui? E é aqui, com essa segunda Maria, que nós aprendemos a nos identificar com Cristo também nos seus triunfos, na sua vitória, na sua ressurreição. E nos lembramos que não há dor nesse mundo que seja definitiva. Definitiva é a vida eterna que o Senhor nos trouxe. É nesse momento, com Maria Madalena, aquela que entra como discípula de Jesus, sendo libertada das suas opressões, essa que experimenta o que é vida de verdade, essa que começa a experimentar o que é viver de verdade, agora está diante daquele que vive para sempre, que ressuscitou e venceu a morte. E que diz para ela, Maria, por que choras? E é aqui que nós nos identificamos com o Senhor que vive, porque a vida também não é só dor. A vida também não é só conflito. A vida também não é só perda, embora tenhamos muitas perdas. A vida também não é só lágrima, embora choremos sempre. A vida também não é só carregar cruz. A vida também é participar da coroa de vitória de Jesus Cristo. A vida também é nós olharmos para o túmulo e vermos que o túmulo está vazio e que o Senhor venceu a morte e estamos seguindo aquele que ressuscitou dos mortos. É nisso que estamos pensando nesses dias. Na morte e na ressurreição de Jesus. É nisso que estamos pensando nesses dias. Naquele que está conosco e atravessa conosco o vale escuro, o vale das sombras, o vale da morte. Está lá conosco. Mas é esse também que deixou o túmulo vazio, que está coroado com sua glória e sua majestade. E que nos leva para triunfar com Ele. E é aqui que o apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, ele diz, porque vamos sendo levados com Cristo em triunfo. A imagem que Paulo trazia na cabeça era do desfile dos soldados romanos quando voltavam da guerra. Quando o exército romano voltava de uma guerra, de uma conquista, eles desfilavam diante dos cidadãos romanos para serem homenageados por eles. Na frente vinha o general.
vinha o oficial maior. Ele recebia os louros, recebia os aplausos, recebia os vivos, os vivas. Depois dele vinham os soldados, que também recebiam os aplausos, recebiam os vivas, recebiam as parabenizações. Por fim, vinham os prisioneiros de guerra, que eram levados também no meio desse triunfo e que, de alguma forma, participavam desse momento de triunfo, participavam desse momento de homenagem, participavam desse momento de parabenização. É nesta cena que o apóstolo Paulo está pensando quando escreve aos Coríntios e diz a eles: olha, Jesus venceu, Jesus conseguiu tudo, Jesus conquistou tudo, e nós vamos participando desse cortejo. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a vitória, de todo o triunfo. E nós, nesse cortejo, vamos recebendo também tudo que ele recebeu. Toda a vitória que ele conquistou, nós recebemos. Todo o triunfo que é dele, nós recebemos. É o que o apóstolo Paulo fala de estar em Cristo. Estar em Cristo é uma frase-chave de todo o pensamento de Paulo. Estar em Cristo é estar nesse desfile, nesse cortejo, em que o Senhor conquista tudo e nós participamos dessa conquista. Ele é o Salvador, nós temos a salvação. Ele é o Redentor, estamos nele, nós temos a redenção. Ele é o Filho, nós estamos nele, nós somos filhos. Ele é o eleito, nós estamos nele, nós somos eleitos. Ele é a ressurreição e a vida, nós estamos nele, nós temos a ressurreição e a vida. Por que choras, Maria? Perguntou Jesus. E é com essa Maria que nós nos identificamos com a vitória e com o triunfo do Senhor Jesus. Portanto, quando for dia do seu Calvário, dia dos momentos difíceis, o dia das noites, quando for dia de dor, dia de perda, dia de luto, quando for o momento de chorar, quando estiver doendo, quando estiver ferido, chore diante do Senhor, porque Ele sabe a sua dor e Ele vai confortar você. Mas quando você estiver diante desse Senhor, que ressuscitou e que vive para sempre, lembre-se, a glória é dEle, o louvor é dEle, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e nós participamos de tudo porque estamos nele para todo sempre. Que nós nos lembremos disso. Temos esse Senhor que morreu por nós, sofreu por nós, mas também temos esse Senhor que ressuscitou por nós. Naquele momento, na nossa hora final, na nossa sexta-feira, no momento da nossa sexta-feira, quando ninguém vai nos acompanhar, e será um momento nosso, sozinhos, nós e a morte, essa sexta-feira que teremos de enfrentar não será o ponto final, porque teremos em seguida o nosso domingo da ressurreição e estaremos para todo sempre com Ele. Temos vida aqui e temos vida lá. Temos a glória do Senhor aqui e temos a glória do Senhor lá. Temos céu aqui, porque céu é onde Jesus está. Se Jesus está aqui conosco, temos céu aqui e teremos céu lá. É isso que nós estamos celebrando. O Jesus de Maria de Betânia, o Jesus de Maria de Magdala, o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus que vive para sempre e com Ele viveremos. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Curve a sua cabeça e ore, agradecendo isso ao Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai
celebrar a ceia e ore por isso. Faça com que seu coração se abra diante do Senhor e diga a Ele: Senhor, é isso. Diante de Ti, contigo, em todos os momentos, confortado e fortalecido, renovado pelas Tuas forças e com a certeza da vida que tenho em Ti. Agradeça a Ele por isso. É para isso que estamos aqui, para celebrarmos juntos o que o Senhor nos garantiu. Coisas que os fizeram estremecer. Naquela noite, eles viram coisas que lhes deram uma nova visão. Eles foram para o jardim orar com o mestre e perceberam que estavam às vésperas de eventos que iriam mudar o curso da história da humanidade.